Shalom, igreja. Tainá, já trouxeram. Ela foi buscar água. Podem se assentar, por favor. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a nossa vida, amém? A todos nós que servirmos ao Senhor com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Não deixa o friozinho te deprimir, hein? Porque friozinho só dá vontade de ficar deitado, todo encolhidinho, né? Tomando uma xícara de chá, né? Uma taça de vinho também vai bem. À noite, assim, né? Mas vamos à palavra do Senhor que nos renova e nos restaura. Amém? Vamos falar hoje, eu vou falando um pouquinho sobre Jonas. Né? Mas quero fugir um pouquinho do que a gente costuma falar de Jonas. Toda vez que a gente fala de Jonas, se fala em obediência, né? Hoje nós vamos fugir um pouquinho desse tema. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, a partir do capítulo 1, ou o seu aplicativo, né? Que agora ninguém mais traz Bíblia para a igreja. Na igreja perseguida, o pastor traz, a igreja perseguida, muitas vezes eles rasgam a Bíblia, né? Cada um fica com uma folha para decorar, porque eles não podem ter Bíblia, né? E às vezes eles engolem, né? Engolem a folha da Bíblia para ninguém ver. Eu quero ver quem vai engolir o celular, né? Acho que não vai ser possível, né? Ah, Senhor. Porque o celular, né, mesmo quando apaga, sabe que fica registro, né? Vamos lá, diz assim, vamos ler uma parte. A partir do verso 1 diz: O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Só até aqui, por enquanto, para a gente se situar, né? Esse é um homem que pagou para fugir do Senhor, né? Ainda pagou para fazer essa besteira, né? Mas para quem não conhece a história, ainda não leu, o livro de Jonas é um livro pequenininho, tem apenas 4 capítulos, né? Acho que são 4 capítulos. Então leia de uma vez só para você entender um pouco a história, né? Depois leia mais pausadamente para digerir tudo aquilo que o Senhor fala nessa passagem. Mas resumindo um pouquinho a história, né? Que é conhecida pelo mundo todo, né? Mas Jonas tomou um navio, né? E esse navio começou a naufragar, né? E aí os próprios barqueiros, lá, os próprios tripulantes do navio começaram a cada um rezar para o seu Deus, né? Um lugar onde havia muitos deuses, cada um rezando para um lá, para saber o que tinha acontecido, quem poderá nos salvar, né? E aí, até que Jonas dormindo, né? Jonas dormindo, porque sabia que era por causa dele, né? E que se ele orasse, o Senhor ia responder. Então, ele nem orou, nem entrou nessa batalha. Até que, né, foram acordar, ele falou, ora aí para o seu Deus, né? E ele falou, não vou orar, eu sei a razão, né? E contou, né? E ele mesmo falou, pode me jogar para fora do barco que vocês vão ficar salvos, né? E aí jogaram ele fora do barco, e o barco ficou em paz, né? E Jonas foi engolido por um grande peixe, tá? Não é uma baleia, tá, queridos? Né? Eu lembro dos meus filhos, quando eram pequenos, que na escola bíblica, às vezes a professora falava, então, Jonas foi engolido pela baleia. E aí, um deles, não lembro se era o Jefferson ou a Jéssica, na época que era maiorzinha, falou, não era uma baleia não é peixe. Baleia não é peixe, né? E aí a professora me chamava, porque os meus filhos interrompiam a aula, né? Falei, mas eles estão certos, né? Baleia não é um peixe. Quando a Bíblia fala um grande peixe, tá? Não é um peixe, não é uma baleia. Não sabemos que peixe era um peixe grande. Baleia é o que, afinal? Um mamífero, claro.
Mamífero não é peixe. Mamífero não é peixe, ó. Pregação também é cultura. Então, né, os peixes não são mamíferos, né? O mamífero não é peixe. Ou peixes não são mamíferos. Enfim, ele foi engolido por um grande peixe, né? Aliás, essa semana, acho, no final da semana passada, a gente estava falando, a Esté estava falando sobre o mar, né? Quem viu aí sobre o submarino que foi ver o Titanic? Vocês viram, né? Pagaram mais de 1 milhão para ver o Titanic lá e não viram nada. Talvez tenham visto os tripulantes do Titanic, né? Porque morreram e se encontraram com eles. Terrível, né? Porque as pessoas pagam para viver situações assim, né? E a gente não sabe, as profundezas do mar têm tantos mistérios, tantas coisas que a gente desconhece, né? Ainda monstros marinhos, animais que a gente não conhece, né? Mas não é essa a questão. Vamos voltando aqui ao texto. E aí depois, né, Jonas na barriga do peixe, orou ao Senhor, né, reconheceu, né, que ele estava errado, e o Senhor fez com que o grande peixe vomitasse Jonas, né? Imagina que cena bonita, né? Jonas sendo vomitado de um peixe, gente. Fico imaginando esse homem saindo de dentro do peixe, todo melecado, né? Assim, a situação, né? Ele pagou para fugir da vontade de Deus e ainda numa situação dessa. E aí onde a gente vai começar a questão que eu quero falar com vocês. Então, guardem isso no coração, né? Jonas era da tribo de Zebulon. Ele viveu no reinado de Jeroboão II e era contemporâneo dos profetas Oséias e Amós, né? Então, ele tinha outros companheiros ali, profetas que estavam na luta com ele, né? E Nínive era uma importante cidade da Síria, que eram inimigos de Israel, extremamente violentos, né? Eles eram conhecidos pela sua crueldade. Eles espetavam as pessoas, né? Deixavam as pessoas espetadas em pau e expostas ao sol até morrer, né? Eles esfolavam vivo, eles matavam as crianças para não cuidar das crianças. Então, era um povo realmente sanguinolento. E quando Jonas foi mandado para fazer isso, ele não queria, por isso ele fugiu da presença do Senhor. Continuando, a partir do verso... capítulo 3, verso 1, diz assim: depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Deus é um Deus de segunda chances, amém? Glória a Deus por isso, né? Eu não atendi na primeira. Quem atendeu na primeira aí? Talvez na 10ª, na 15ª. Glória a Deus, porque Ele não desiste de nós. Ele disse: apronte-se, imagine, né? Jonas saindo da baleia todo vomitado e Deus falando com ele. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Depois, quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então, o rei e seus nobres enviaram esse decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais do seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe, Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado.
Aleluia, glória a Deus. Que coisa tremenda, né? Você vê aí o fato deles se vestirem de pano de saco, deles sentarem sobre a cinza, isso era sinal de humilhação, né? Se humilhar diante de Deus, mostrar que estava arrependido, que estava contrito, com o coração contrito. E Deus viu aqui que não era só a aparência, mas o coração também, né? Porque as pessoas podem fazer isso e estar com orgulho no coração, mas Deus vê o coração. E Deus viu que no coração eles creram e eles se arrependeram. E por isso Deus voltou atrás, né? Deus não destruiu como ele havia ameaçado, porque havia uma conversão verdadeira. Então, aqui nós vemos que eles tomaram uma atitude, eles não apenas se converteram em seus corações, mas deixaram, diz aqui, deixaram seus maus caminhos. Né? Eles deixaram de violência, deixaram de fazer aquilo que eles estavam habituados. Vejam bem, amados, foi uma coisa muito rápida, né? Algo que assim mexeu tanto com o coração deles, que eles imediatamente ouviram a voz do Senhor e se arrependeram. Amém? Mesmo sendo um decreto do rei, que o rei podia decretar, mas o povo poderia estar com o coração endurecido. Mas todo o povo foi movido pelo Espírito do Senhor. Jonas 4, a partir do verso 1. Cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Difícil aí, hein? Jonas se irou, se entristeceu, porque o Senhor foi bom. Né? Como aquela parábola do servo bom, do Senhor compassivo, que ele contrata vários trabalhadores e paga igual, tanto ao que trabalhou 1 hora, como ao que trabalhou 6 horas, né? E aí alguém vai e fala assim, mas eu recebi igual? E o Senhor fala assim, mas não foi isso que eu combinei de te pagar, né? Se eu quero ser bom e pagar mais para aquele que trabalhou menos, né, o que te importa? Jonas estava entristecido porque o Senhor foi bom. Porque ele era extremamente patriota, né? Ele entendia que Israel era o povo de Deus, era o povo escolhido. E ele ficou tão entristecido que no verso 11 diz, Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, porque Jonas pediu a morte. Depois de tudo isso, Jonas pediu que ele morresse. Eu quero chamar o Dani aqui, vamos fazer um... Dani? Pode ficar aqui. Eu vou escolher. Wagner, vem cá. Põe uma cadeirinha aqui para o Wagner. Põe 2. Uma para o Wagner e uma pode ser para o Átila. Vamos lá. Vamos fazer um teatro aqui. Segura aí, Átila, esse copo. Ele vai de garrafa. Dani está pregando, cantando um louvor. Não precisa cantar, só mímica e sem voz. Está na igreja, esse é o Daniel, vira para lá. Esse é o Daniel na igreja, continua cantando aí, louvando a Deus, sem cara de falso. Está cantando um louvor, né, adorando a Deus, está na igreja. Eles 2 estão no bar. Né? Ali é a 51, aqui é a 52. Estão conversando, vira aí, vocês têm que estar aí no papo. Estão aí bebendo, já estão mais para lá do que para cá. Né? Falando mal das pessoas, né? Usando palavras torpes. Continua louvando aí, para não que o negócio está difícil. Quem é mais maduro aqui, irmãos? Quem é mais maduro? Daniel, todo mundo concorda? Mais santo, né? Andando em santidade. Né? Daniel, concordam? Agora, Daniel, vai lá e prega para eles. Só, não precisa. Aí vocês se arrependem. Daqui joga fora, não vai quebrar. Tá.
joga fora a bebida, deixa para a pastora tomar. É água, irmãos. Eles se arrependem. Chorem, se arrependam. Façam cara de arrependimento verdadeiro. Pronto. Se converteram. Agora você fica irado, porque Deus perdoou eles. Quem que é mais maduro? 10 anos de conversão, acabaram de se converter. Quem é mais maduro? Quem está mais em santidade? Amém. Estão dispensados, convertidos e... Glória a Deus. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Né? Aí o Dani vai e pede, quero morrer, porque 10 anos servindo a Deus, estou aqui, da comunidade, de que igreja você é, irmão? Na comunidade, lutando. E os outros 2 se convertem, aí vêm para a igreja, Aí Deus dá o dom de profecia para o Wagner, o dom de cura para o Átila, e o irmãozinho lá só canta e canta mal ainda, desafinado. 10 anos aqui cantando desafinado, e os 2 chegam agora, o Senhor já dá dom de cura, quero morrer, também não quero mais viver. Isso só acontecia lá, na época de Jonas, agora não acontece, Aí Deus termina, interessante que esse livro de Jonas termina com uma pergunta. No verso 11 do capítulo 4 diz, Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E acaba o livro. Jonas nem responde. E o que eu quero falar aqui hoje não é sobre desobediência, que é um problema também, amém? Mas não é esse tema que eu quero abordar. Eu quero abordar outro tema, que é nós nos consideramos superiores aos outros. O Dani se considerou superior aos 2 que estavam aqui bebendo, que não conheciam a palavra. Jonas se considerou superior àquele povo. Nós achamos que nós merecemos mais por causa que nós temos isso, nós temos aquilo, ou nós temos mais tempo de conversão, ou como eu sempre falo aqui, nascemos em berço evangélico, não sei que berço que é esse, onde se fabrica esse berço, abrir uma fábrica de berço evangélico. E por isso nós temos prioridade. E em tudo achamos que somos superiores aos nossos irmãos. Filipenses 2, 1-4. Meu recado é curto e grosso hoje. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar, em um só propósito, e não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Considerem os outros mais do que? Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Nós não perdoamos o outro porque o outro não merece. Porque a nossa dor é mais profunda do que o arrependimento do irmão. Nós temos dificuldade em perdoar porque como assim me ofendeu? Como assim falou mal de mim? Mesmo que o outro tenha se arrependido. Nós não conseguimos ofertar aquilo que o Senhor nos pede, porque não queremos abrir de algo. Abrir mão de algo. E nos tempos que nós vivemos, cada coisa que você fizer financeiramente, você abre mão de alguma coisa, é ou não é? Vínhamos falando
Hoje ainda no carro, que a dona Rose falou assim, R$20 não é mais nada, né? Eu falei, R$100 não é mais. É difícil de ganhar, mas R$100 não é nada, né? Qualquer coisinha que você vai fazer é R$100. A gente estava falando de trabalho artesanal, pausa para propaganda, né? Então, a gente que faz artesanato, realmente, além do trabalho manual em si, né? Há todo o custo do produto, né? E, às vezes, as pessoas não valorizam. Né? Mas que caro. Mas, realmente, você não compra mais nada, né? Até mesmo o material, né? É tudo muito caro. Então, R$100 não é mais nada. Né? É difícil para a gente ganhar, como eu disse, mas, realmente, para gastar poucas coisas, você já gasta R$100. Mas, às vezes, a gente não quer abrir mão de comer uma pizza para abençoar o irmão no dia da colheita. Sim ou não? Sou só eu. Às vezes, vou lá separar, né? Vai separar o dinheiro da colheita. Como eu dizia para os meus filhos, quando eles pediam dinheiro, né? Pedia R$10, para que 10, se 5 é muito? Toma 2 e traz o troco, né? Então, a gente pensa assim, né? Para que 20 quilos de arroz, né? Vou mandar 10 e pedir 5 de volta, pronto, feito, temperado, né? Porque, às vezes, parece muito pesado, mas, às vezes, nós não abrimos mão de algo para abençoar nosso irmão. Quem aqui gasta, hoje em dia nem sei, menos de R$200 numa compra? Ninguém, né? Ninguém. Numa compra básica, né? Mas ninguém vive do básico, né? A gente sempre quer comer alguma coisa diferente, uma mistura, que é o mais caro. Mas, para a cesta, tá bom, arroz, feijão e óleo, né? E sal. Todo mundo gosta de... Quando a gente faz campanha, né? Isso no geral, né? Traga um alimento. Todo mundo traz. Geralmente, vocês podem ver, se vocês têm alguma coisa, tá? Menos sal, porque todo mundo quer levar sal. Entendeu? Nem o sal é mais barato. Outro dia eu paguei R$5 num pacotinho de sal, lá no Oba. R$5 num pacotinho de sal. Então, quem come só sal, gente? Né? Sal é o mais barato até, né? Dá até para fazer sem sal. Você come um arroz sem sal, mas você não come um sal sem arroz, né? Então, a gente, às vezes, tem essa dificuldade. Por quê? Porque as nossas necessidades são mais importantes do que a do nosso irmão. Nós não participamos das reuniões na igreja, né? Por exemplo, quando é convocado, quando tem mutirão, porque o nosso tempo é mais precioso do que o do meu irmão. Eu tenho muita coisa para fazer em casa, não vai dar. Estou muito cansada, não vai dar. É tudo muito difícil, porque é muito mais importante o meu descanso do que o descanso do meu irmão. Ele não precisa descansar. Tainá trabalha em casa, não deve fazer nada, né? Trabalha a hora que quer. E realmente, né? Trabalha a hora que quer, das 6 da manhã até meia-noite. Porque quando você tem um emprego fora físico, às vezes é mais fácil, né? Que você tem horário para entrar e horário para sair. Trabalha em casa, você faz o tempo todo. Nós nos atrasamos, porque o nosso tempo é mais precioso do que o do nosso irmão. Os irmãos vão chegar e ficar esperando, não importa. Eles podem esperar. Porque eu precisei dormir mais 10 minutos hoje. E se fosse hoje, tá bom, né? O problema é que é uma constância. Porque é difícil acordar cedo. Eu tenho uma amiga que ela acorda todos os dias, 6h30, 7h. Isso desde que a gente era solteira, trabalhava junto, chegava final de semana, ela levava e falava, mas para quê? Não via a hora de chegar ao final de semana para dormir.
E ela falava, acostumei. Né? Então, para algumas pessoas é fácil. Né? Não é meu caso. Principalmente domingo, né? Parece que domingo o sono é maior. Mas eu tenho que me importar com o irmão que chegou cedo. Né? O irmão que tem um filho, né? E ainda trocou o filho, arrumou o filho e chegou cedo. Que mora lá do outro lado do planeta verticano, né? Quem viu o vídeo? No Vaticano. Não vamos ao culto, porque nossa dor é maior. Esse é para quem ficou em casa hoje. Nosso cansaço é maior, temos mais compromisso. Não vai dar para ir no culto. E eu vou contar um pecado aqui, como vocês gostam, que eu contei já para algumas pessoas. Mas teve um domingo aí, vocês estão de testemunha, vocês não sabem, mas quem está aqui está de testemunha que é muito raro eu faltar, né? No culto. Sim ou não, irmãos? Pelo amor de Deus, vão pensar que eu estou... Sim! É muito raro, né? Mesmo com dor. Hoje mesmo eu estou ruim da coluna. A gente toma um remédio, a gente vem porque a gente vai, irmãos. Se eu estivesse trabalhando, ia. Né? Se tivesse um outro compromisso, ia. Né? Mas na igreja, Deus vai entender. Mas era um dia que eu não queria vir. Né? Aí é outro pecado. É outro pecado que não se confessa de púlpito. Né? Mas eu não queria vir. Né? E falei, ai, Senhor, no sábado, né? Amanhã eu queria acordar com alguma dor só para poder não ir. Olha só. Ainda falei assim para Deus, mas alguma dor bem assim, passageira, que fosse só na hora de ir para o culto e ficasse boa depois, né? Cara de pau, né? O pastor falou, não acredito. Eu falei, amor, Deus sabe o que eu estou pensando, né? Não adianta. Falei, eu já pensei isso. Então, irmãos, quando foi no domingo, eu nunca acordei tão bem na minha vida. Porque todo dia a gente acorda com uma... Quem já passou dos 40, 50, né, sabe? Todo dia acorda com uma dorzinha. E você vai, começa a esquentar os motores, tal, e alivia. Mas acorda meio dolorida, né? O pescoço, tal. Mas aquele domingo eu levantei da cama que parecia que eu tinha 15 anos. De antigamente, né? Porque os de 15 agora também está cheio de dor. Eu acordei, levantei assim e falei, Senhor, o Senhor me ouviu. Não me atendeu, mas me ouviu. Né? Ele falou assim, você vai ver como você vai levantar, não vai ter uma desculpa para falar, ai, hoje eu não vou poder ir. Né? Glória a Deus. A misericórdia, a segunda chance. Né? Aí eu pedi perdão ao Senhor no mesmo dia que eu fiz a oração, né? Mas eu não queria realmente vir, né? Por causa de outras situações. Então, o Senhor nos ouve, amém? Nem sempre atende, mas Ele ouve. E quando nós entendemos que é precioso nós fazermos aquilo que agrada aos olhos do Senhor e nos importarmos com o nosso irmão, entendermos, considerarmos, algumas versões falam, considerem os outros superiores a si mesmo. Olha só. Superiores. O que você faz quando você está perto de alguém que você considera superior a você? Né? Quer seja financeiramente, quer seja magistralmente, que se fala, Átila, um advogado perto de um juiz, por exemplo. Hierarquicamente, ó, que chique, hierarquicamente. Né? Como nós nos comportamos? Né? A gente tem um respeito, olha, né? A pessoa conseguiu isso, a pessoa chegou lá, a pessoa tem uma admiração, né? É isso que nós precisamos ter para com o nosso irmão. Mesmo aqueles que hierarquicamente estão abaixo de nós, mesmo aqueles que financeiramente estão com uma situação abaixo, mesmo aqueles que ministerialmente estão numa situação, ou até maturidade, como que é? Em questão de maturidade, maturitatamente, né? Mais maduro ou menos maduro que nós, precisamos sempre considerar superiores a nós. Dura esse discurso?
Sim ou não? Mateus 7, 12 e 13. Diz assim: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que lhe façam. Esta é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. É muito mais fácil nós escolhermos o caminho largo. É muito mais fácil nós escolhermos o que é mais fácil. Mas não é isso o que a Bíblia nos ensina. Não é isso que o Senhor nos deixou. Jesus escolheu o caminho fácil? Não. Porque nós queremos sempre fazer só o que é fácil. Porque nós queremos amadurecer, mas sem dificuldade. Não há como crescer sem dificuldade, não há como amadurecer sem dificuldade. Senhor, mas eu preciso que meu marido seja melhor, eu preciso que meu irmão seja melhor. Mas nós crescemos em meio a essas dificuldades. É aprendendo a perdoar, é aprendendo a considerar o outro superior, é aprendendo a respeitar o espaço do outro, o tempo do outro. É dessa maneira que nós crescemos. Exercitamos a paciência, sendo pacientes. Todos os dias. Vamos lá, mais um pouquinho. Filipenses, continuando lá em Filipenses, a partir do verso 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Demonstrada por quem? Não é por Pedro? Não é para cortar a orelha de todo mundo? Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar da mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém? Nós precisamos que essa visão de Deus permeie toda a nossa vida. Veja só, Jonas foi um profeta que pregou e uma cidade inteira se converteu. Ele não conseguiu se alegrar nisso. Era para ele ser conhecido como um profeta que pregou e mais pessoas se converteram. Mas ele é conhecido como um profeta que desobedeceu a Deus. Ele poderia ter aproveitado esse tempo que ele, depois de pregar, ele foi lá e ficou murmurando, reclamando. Ele podia ter aproveitado para ensinar as leis de Deus para aquele povo que se arrependeu e não conhecia nada de Deus. E ele poderia estar ali ensinando, mas a dor dele era maior. A reclamação dele era maior. Ele simplesmente ali sentou embaixo de uma árvore e ficou murmurando da vida. E quando viu que eles se converteram, ainda pediu a morte para o Senhor. A vontade de Deus pode ser um alimento que te sacia, como foi para o Senhor Jesus. Fazer a vontade de Deus foi um alimento para ele. A tua vontade é meu alimento. Não é isso que nós cantamos, que nós dizemos? Ou pode ser como foi para Jonas, um remédio que te engasga, que te deixa atravessado. Qual é o caminho que você vai seguir? Como vai ser a vontade de Deus para a sua vida? Considerar o irmão superior a você pode ser a vontade de Deus, pode ser alimento para a sua alma, pode te fazer crescer, pode te fazer mudar, pode te fazer amadurecer, ou pode ser algo que você viva engasgado. Pode ser um remédio amargo, duro de engolir, e que você continue lutando a vida toda para exercer. Qual caminho você escolhe? Quem gosta de tomar remédio aqui? Ninguém se manifesta.
Aquele que a Marisol fez é gostoso. É umas sementes no vinho. Um remédio para a coluna. Ninguém quer. E é amargo, né? Muitas vezes fazer a vontade de Deus é amargo. Desce queimando. Mas quando é nosso desejo cumprir a vontade de Deus, aquilo sacia a nossa alma, aquilo traz satisfação, aquilo transforma a nossa vida. E vai ficando mais fácil à medida que você exerce isso. À medida que você entende a importância do teu irmão para o Senhor. Porque para Jonas, a vida de toda aquela cidade não era tão importante como a vida dos judeus. Porque certamente na sua mente ele pensava, agora Deus vai salvar, não vai acontecer nada com eles, e a gente vai depois lutar de novo com eles, porque eles viviam em guerra. Né? Vai ser um povo para quê? Deixa Deus destruir logo, que facilita a nossa vida, né? Se Deus destruir, é um inimigo a menos. E nós, muitas vezes, temos esse pensamento distorcido para com o nosso irmão. Não estou nem falando daquele lá fora, irmãos. Não, o irmão tem que aprender. Vai aprender. Nem que eu tenha que ensinar. Se o Senhor não ensina, eu ensino. Né? Vou ignorar, vou fazer assim, vou fazer, porque não é tão importante para você. Porque você considera humilhação, né? Você, eu, humilhação, falar de novo, fazer de novo, amar de novo, de novo, de novo, de novo. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Graças a Deus pelo amor do Senhor, que é sobre as nossas vidas, que nos deu outra chance, que nos dá outra chance de todos os dias recomeçarmos. Pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E a cada manhã você pode escolher cumprir a vontade do Senhor e amar o seu irmão. Um abraço apertado no seu irmão e vá na paz.